Estamos entrando em mais uma live. Aqui quem vos fala, sua irmã em Cristo, Liliane, a paz do Senhor. Também, quem está aqui conosco? Eu. A queridíssima de todos. Deus abençoe a todos. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Isso. Hoje, terça-feira. Que dia que é hoje, tia? Gente, eu faço a pergunta Dia 23 toda terça de pra junho. Amém. A gente fica perdida no tempo, 23 né? de junho. 23 Muito bem. de Já estamos junho. aqui, ó, com alguns irmãos. Vamos ver aqui. Aimee, Ai, oi. Almeida. Ela falou assim, ó, quando tudo acabar, quero dar um abraço em vocês. Estamos com também. muitas saudades, Aimee. Eu vejo ela na igreja, mas Eu não vi ela só de ainda. longe. Os cultos que ela foi, eu tava no outro. A Beatriz Santos. Beatriz Paz do Santos. Senhor, Bia. Fabiana Nunes. Oi, A Fá. Fá sempre tá aqui A nos Fá. assistindo. Deus te Uma abençoe, bênção, Fá. Fá. A pastora Kátia. Amém. Também amo você, Aimee. Priscila Camargo. Pri. Pastor Baltazar. A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. E E a assim? irmã Clarice? Não A chegou irmã ainda. Clarice ainda não entrou. Eu mandei já pra ela. Ela mandou. Ela vai Daqui entrar. umas 2 horas ela vê. Tomara que ela entre a tempo. Amém. Senão ela assiste a live. A live não. Depois. Daí não é live, né? Live é ao vivo. Ela assiste depois, Gravado. gravado. Então vamos lá. Vamos relembrar primeiro. O que nós aprendemos semana passada? Vocês lembram, irmãos? Vocês estão guardando? Eu lembro. Lembra? Lembro. O quê? Gratidão. Gratidão! Muito bem, a palavra de semana passada foi sobre gratidão. E você conseguiu exercer alguma coisa durante a semana que passou e até agora, tia? Alguma gratidão? Muita gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Isso, Darei glória meu a Deus. louvor, minha adoração, né? Amém, amém. E hoje nós vamos falar sobre um tema, mas antes eu quero fazer 3 perguntinhas. Nossa, Três três perguntinhas. perguntas. Pra você e pra você que tá aí nos assistindo, às vezes tá aí no sofá. Eles podem responder também lá? Sim, responda aí. Ou você pode mandar aqui pra nós, ou você responde aí falando ou pensando, né? Vai ser mais um. Não, mas que é legal você escrever lá. Escreva pra nós aqui, irmãos, pra gente ver a sua opinião. Não importa se você achar, eu acho que eu não vou escrever porque deve estar errado. Não fique pensando assim, Não. né? Porque às vezes a pessoa fica com vergonha, fala assim, eu vou escrever lá uma bobagem, nada a ver. Não, a gente tá aqui para aprender, tá bom? Nós também estamos para aprender, Sim. né? Então, vou fazer 3 perguntas. A primeira pergunta: quem é você? Quem é você? Adriana. Quem é Adriana. você? Como assim? Quem é você? Quem sou eu? Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? E a gente para pra pensar assim, quem é você? Eu sou a esposa do fulano. Não tem nem identidade. Você tem uma identidade? Quem é você? Nós estamos falando Às vezes- espiritualmente, tá, Às irmãos? vezes a pessoa sempre assim, você conhece fulano? A mulher do cicrano, né? Que ninguém Isso. sabe, coitada, né? Sim. Ou coitado. Aí Sim. ela fica sempre atrás de alguém, né? Sim. Entendi. Quem é você? A segunda pergunta: por que você nasceu? Por que você nasceu? Todo mundo nasceu com propósito, né? Sim. E você que tá aí na sua casa, por que você nasceu? Você já parou pra pensar nisso? Eu nasci porque eu fui o espermatozoide mais esperto? Por que você nasceu? Tem alguma lógica? Sim. Você tem que saber o porquê você nasceu. E a terceira pergunta desta noite: Já vou achar um versículo o aqui. que eu estou fazendo com a minha vida? Profundo. O Muito profundo. que você está fazendo com a sua vida? Então, 3 perguntinhas para vocês pensarem aí na sua casa. E você também, tá, tia? Quem é você? Por que você nasceu? E o que você está fazendo com a sua vida? E a gente vai aprender isso nesta noite, certo, irmãos? E o tema de hoje, o que é o nosso tema? Quem é você
e qual é o seu propósito? Todos têm propósito? Todos nasceram para algo? Ou você, exatamente você, não tem nenhum propósito? Hoje nós vamos aprender. Você tem um propósito? Quem é você? E qual é o seu propósito? E aí, tia? Quem é você? Você é a Adriana? Adriana, a que canta? Você já parou para pensar um pouquinho? Hoje eu fiquei muito pensando nisso. Eu até perguntei, à tarde eu conversei com a minha mãe, com a pastora Kátia, e perguntei para ela essas 3 perguntinhas. No momento ela parou, ela falou assim, é fácil e ao mesmo tempo não é fácil de responder. Porque assim, quando a gente para pensar, a gente fica um pouco assim, é fácil, não é difícil. Mas ao mesmo tempo é difícil. É uma coisa muito assim. Tem gente que às vezes fala assim, eu acho que eu vim nesse mundo só pra sofrer, né? Sim, já ouvi várias vezes as pessoas falando isso. Tem algum versículo que você quer falar? Eu tô achando aqui, peraí. Tá. Então, você quer falar primeiro o versículo? Não, eu tô achando aqui, peraí. Tá. Então, ó, deixa eu ver. Milene entrou aqui na live. Paz do Senhor, Mi. Deixa eu ver quem mais tá entrando aqui. Ai. Deu pra ver aqui. Então, irmãos, ó, quem tá entrando agora, o nosso tema de hoje é: quem é você e qual é o seu propósito? Olha esse versículo aqui, ó. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes que o mundo se formasse. Nossa, né? Porque parece assim que a gente nasceu da vontade dos nossos pais, né? Mesmo alguém que não foi desejado. Mas a gente tem que entender que a gente já foi desejado por Deus. Sim. E cada um de nós temos um propósito. Sim. Às vezes a pessoa acha que para ela ter assim, como eu posso dizer, uma grande representação no mundo, ela ser conhecida, é um propósito. E às vezes se é uma coisa que ela considera pequeno, parece que não é um propósito. Às vezes é ser mãe, ser esposa, ter um trabalho. Qual é a representatividade, olha que palavra, que você tem naquilo que você faz? Sim. Porque às vezes a pessoa acha que para ela ter alguma representação nesse mundo, ela tem que fazer uma coisa muito grande. Sim. Onde ela vai ser uma youtuber famosa, uma artista famosa, uma pregadora que vai pregar para multidões, ou Sim. Então ela vai gravar um CD, não grava mais CD, Não, vai fazer aquele... nas plataformas. Plataformas. Então ela acha que isso é uma grande representação. É um propósito. É um propósito. Então parece que por ela ser uma pessoa comum, não tem representatividade nenhuma no mundo, parece que ninguém nota. Só que ser, por exemplo, mãe, é uma grande função. Ser esposa, trabalhar em algum lugar, estudar. Então a gente espiritualiza, tipo, na igreja eu sou uma pessoa e no mundo assim fora, no cotidiano, eu não sou nada. Então eu queria ter uma coisa assim mais, pra mim, ser importante. Mas cada um tem o seu papel. Então a gente tem que entender o que é isso daí. No que eu tô no meu posto que eu ocupo, como que eu tô exercendo essa função? Seja o mais simples que for, seja uma coisa muito elevada. Como eu uso disso para tirar proveito, assim, proveito que eu falo, de ajudar as pessoas, de servir as pessoas, ou eu tô ali porque eu quero ganhar dinheiro. Então acho que é muito da gente entender qual é o motivo que a gente veio para esse mundo. A gente veio para servir, né, as pessoas, fazer tudo para a glória de Deus. Mas eu faço as coisas para a glória de Deus só quando eu tô na igreja, quando me convém. Quando me convém. Então a gente precisa entender qual é o propósito de Deus para nossas vidas. Sim. Se eu sou mãe, então eu vou pedir para Deus que eu quero ser uma boa mãe. Se eu sou esposa, eu quero ser uma boa esposa. Se eu trabalho num lugar, eu quero servir bem ali, entendeu? Sim. Não tem coisas grandes e coisas pequenas. Ninguém é maior, ninguém é menor.
Às vezes você pode ser muito grande dentro do seu lar. Isso. Fazendo o seu papel de esposa, fazendo o seu papel de mãe, fazendo o seu papel de empregado, o seu papel de patrão, servindo a Deus naquilo que você está fazendo. Naquilo que você foi chamado. Sim. Então a gente acha que tem que ser uma coisa grande, né? A gente acha. Nós achamos. Você já né? não achou assim? Sim, várias vezes. Que quem vai ter uma grande, como diz, uma representação muito grande nessa terra, quem fez algo muito grande. Que nem a gente vê na Bíblia, às vezes fala assim lá, o cego de Jericó, a mulher que ungiu os pés de Jesus. Às vezes, a mulher que ungiu os pés de Jesus, depois tem uma parte que fala que foi Maria, né? A irmã de Lázaro. Sim. Mas tem partes na Bíblia que fala, mas você vê que não cita nenhum. O menino que levou os pãezinhos e os peixes para Jesus. Sim. Qual é a representação que aquele menino teve naquele momento, servindo uma multidão? E a gente nunca soube o nome dele. Sim. Então tem coisas que você vai fazer que nunca ninguém vai ficar sabendo. Mas Deus sabe, né? Sabe. Então é 5 pães e 2 peixinhos, mas é alimentou. entender o propósito que alimentou uma multidão. É verdade. Então não tem coisa grande nem pequena. Tudo é grande. E sabe o que eu tava pensando? A gente tá falando de propósito hoje, né, irmãos? Como a gente entende se a gente está no propósito de Deus? Porque às vezes a gente pensa o quê? Tá tudo errado. Nada tá dando certo. Será que eu estou no propósito de Deus? E daí hoje eu queria falar sobre José. A história de José, se você quiser depois ler lá na sua Bíblia, tá lá em Gênesis, capítulo 37. Vai contar toda a história de José. E José, ele tinha seus irmãos. Ele tinha 11 irmãos. E ele era um filho amado, irmãos. Você sabe muito bem o que é isso, né, tia? O preferido. Vamos dizer, hoje em dia a gente fala o preferido, mas o José era o filho amado. Ele tinha uma capa, o pai dele fez uma capa colorida pra ele. E os seus irmãos, imagina, gente, irmãos, até hoje, né? Se ficar agradando muito um irmão, os outros ficam um pouquinho com ciúmes, né? Imagina aquela época, porque o pai de José era declaradamente que ele era o filho amado. Porque e José, ele era filho da mulher que ele amava. né? E o que aconteceu? José teve 2 sonhos. E o José contou para os seus irmãos. O primeiro sonho, qual que foi? Foi que ele via os molhos no campo se inclinando perante o molho de José. Então, cada irmão tinha um molho e José também era um molho. E os irmãos de todos os irmãos encurvavam-se perante ele. O que os irmãos pensaram? Quer dizer, então, que nós vamos se curvar. Você, José, já começou aqueles ciúmes, irmãos. Já começou assim, deixar José no meio do canto. Aqueles negócios de irmão. E o segundo sonho, qual que foi de José? Ele viu sol e a lua e 11 estrelas inclinavam-se para ele. Um sonho muito bonito, né? Lindo. Imagine você ver o sol e a lua e as estrelas se inclinando para você. Os feixes, né? De trigo, né? Isso. Se inclinando. Os molhos de trigo. Os molhos de trigo se inclinando. E você vê que é uma coisa assim, que parecia assim, um sonho que já iria acontecer ou que levaria um tempo para acontecer. Mas Deus mostrou para ele o final. Mas Sim. Deus não mostrou para ele o processo. O caminho até chegar. Porque você imagina se Deus tivesse falado para ele assim, José, você vai ser o governador do Egito, mas você vai para casa, você vai ser... Primeiro você vai ser vendido pelos seus próprios irmãos, vai ser jogado num poço, depois você vai ser vendido como escravo, vai morar na casa de um homem que vai ser bom para você, mas a mulher dele vai dar em cima de você, José, e você vai ser acusado de estupro, você vai ser lançado na cadeia, você vai ficar lá por 10 anos, aí depois, imagine, por isso que muitas vezes a gente não sabe. Sim. Mas que nesse momento, será que José não pensava assim? Será que eu tá tudo errado? Tá dando tudo errado. Porque às vezes, quando tá dando certo, não é porque é o propósito de Deus.
E às vezes, quando tá dando errado, é o propósito de Deus. É contraditório, né? Sim. Porque ali, José tinha o quê? Ele tinha um sonho, uma palavra de Deus sobre a vida dele, que os irmãos iam se prostrar. Aí, imagine nesse processo, quando ele foi vendido, quando ele lembrava desse sonho, ele falava, meu Deus, será que eu sonhei isso mesmo? Será que era mesmo será de Deus? Será que era de Deus, né? Como a gente muitas vezes diz, meu Deus, será que isso não é da minha carne? Será que não é da carne, não? Porque na Bíblia fala, enganoso é o coração do homem. Só que Deus tinha falado, só que Deus não falou esse processo. Então, muitas vezes, quando a gente está passando por tantas coisas nas nossas vidas, a gente às vezes não entende. Sim. Às vezes é o sofrimento, a dificuldade, como foi com José. Mas você percebe que quando ele foi vendido, ele foi para a casa de Potifar, o que ele fez? Ali, ninguém estava se prostrando diante dele ainda. Sim. Ele era um servo, um escravo. Mas o que ele fez? Ele deu o melhor dele ali. Sim, ele fez a diferença. Ele fez a diferença ali. Tanto é que ele foi acusado injustamente, foi para a cadeia, para chegar onde ele chegou. Mas e nesse processo, quando a gente está nesse processo, como José, o que a gente faz quando ainda não se cumpriu? Quando vem a dificuldade, o que a gente faz? Não é isso. A gente reclama. Não era isso, eu sonhei da minha cabeça. Às vezes, muitas vezes, as pessoas, até eu mesma, quantas vezes... eu também. A gente pode ter orado assim, Senhor, livra-me disso. Livra-me disso, me tira daqui. Mas era um processo, né? Mas era o processo que ele tinha que passar para chegar aonde ele chegou. Só que quando ele chega lá para Faraó, o faraó que estava ali tomando conta, mas quem governava era José. Sim. E quando os irmãos dele foram lá falar com ele, e tipo assim, o pai dele já tinha morrido, os irmãos dele falaram, agora José vai acabar com a gente. Ele fala, não, eu entendi o propósito. Era necessário que tudo isso acontecesse para eu chegar onde eu cheguei. Sim. Então, não fique bravo com o que as pessoas estão fazendo para você, o que você está passando, mas entenda o propósito, o processo para você chegar onde você tem que chegar. Eu acho que se José, quando estava assumido já, assim, se ele não tivesse passado por esse processo, será que quando chegasse os irmãos dele lá, será que ele poderia ter tido uma atitude diferente? Se ele não tivesse passado todo esse processo? Eu acho que... De querer se vingar. Era necessário isso daí, porque isso vai amolecendo o nosso coração. Por que a gente foi feito do barro? Fala lá que Deus pegou o pó da terra. Porque quando o barro você põe água, você consegue amassar ele e moldar do jeito que você quer. Então, às vezes, esse processo de amassar e de moldar dói. Mas para que chegue naquele ponto que é necessário, tem isso daí. Então, se você não aceitar esse processo, você vai acabar trincando, quebrando, não estando pronto para chegar onde tem que chegar. Sim. E talvez, se ele não passasse por tudo isso, porque ali na cadeia ele entendeu o que era perdoar, o que era ser injustiçado. E se ele agisse da mesma maneira que os irmãos dele, ele seria um Potifar, ele seria a mulher de Potifar, ele ia agir da mesma maneira. Não faria diferença. Só que ele viu, não, o que eles fizeram comigo, eu não vou fazer com meus irmãos. Eu vou ser diferente. Porque ele já tinha passado pelo processo e tinha aprendido. Não, tudo isso era necessário para que cumprisse aquilo que Deus tinha falado para a vida dele. Amém. Então, nada do que você fizer, seja na sua casa, seja no seu trabalho, nada é pequeno. Não se considere, isso que eu estou fazendo é insignificante. Nada é insignificante para Deus. A palavra de Deus fala que até se você der um copo de água para um profeta, para uma pessoa de Deus, você é abençoado nisso. Amém. Não tem coisas grandes e coisas pequenas. Você não precisa estar em ascensão para o mundo, para as pessoas. Você tem que ser conhecido pelo coração de Deus. Amém, amém. Né? E José entendeu, né, o seu propósito, entendeu o porquê, o que ele estava fazendo com a vida dele, ele entendeu tudo isso, né? E às vezes a gente não consegue entender. E assim, tia, você hoje, com a sua idade e tudo, mais experiente espiritualmente,
Você entendeu o porquê você nasceu? Ou você nasceu assim, nasci só mais um. Eu vou ler esse versículo aqui para vocês. Peraí, deixa eu achar. Salmo 139, 16. Teus olhos viram meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias. Sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando não havia nenhum deles. Então, é como se já tivesse um plano traçado. Agora eu tenho que ir nesse plano aqui. E às vezes eu tô aqui ainda, porque eu tô lutando contra isso. Eu não quero estar aqui. Porque às vezes é dolorido, é sofrido. Só que quando eu venho nesse plano aqui, o que vai ter aqui é bem melhor. Só que o duro é passar aqui. Porque o plano de Deus é um só, ele não tem assim. Plano A, plano eu tenho um plano para Liliane, mas aí se não der certo esse plano, eu tenho o plano B. Não, a gente tem o plano B. Sim. Então o plano de Deus, quando a gente nem ainda existia, estava lá, ó. E muitas vezes esse plano, como ele é dolorido, a gente quer sair dele. A gente não quer entender. Só que Deus está trabalhando, está moldando o barro. Está deixando conforme Ele quer. Para quando chegar aqui você esteja pronto aquilo que Ele tem para você. Então é difícil entender esse processo, porque tem um processo para chegar ao ponto, né? Sim. Eu queria ler com vocês Salmos 25, 14. Diz assim, ó. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. A gente só conhece o propósito quando a gente tem intimidade. Então, daí, o que acontece? Quando você tem intimidade com Deus, você começa a entender. Eu tô passando esse processo, essa dor, isso que eu tô passando, como José, eu tô na cadeia, eu tô injustiçado, mas eu tô entendendo, Deus, que isso é necessário para o meu crescimento. Eu não vou reclamar daquilo que eu estou passando. Eu vou estar orando, falando, Deus, me dá força, me ajude, porque eu sei que o teu propósito vai se cumprir em mim e eu quero estar nisso, eu quero participar disso, eu não quero estar fora, né? Sim. Então você começa a entender, porque Deus começa a tocar no seu coração, Deus começa a moldar, amassar o barro, e aquilo mesmo sendo dolorido, você aguenta porque você fala, eu tô no processo. Sim. Eu tô no processo para cumprir o propósito. Eu tô no processo. Depois que passar o processo, aí vai valer a pena. Aí chega no propósito, que é aquilo que Deus tem para nós. Amém. Só que aí eu vejo assim, que é um trabalhar de Deus. Eu, há 20 anos atrás, eu era uma pessoa. Hoje eu sou outra. E eu olhando para trás e vendo tudo que eu passei, na época eu não entendia. Sim. Mas hoje eu vejo que tudo isso foi necessário para eu me tornar uma pessoa melhor. Então, foi bom. No momento, talvez eu não entenda. Você não entenda por quê. Sim. Só que depois você vai falar, você olha lá para trás e fala assim, eu passei isso, mas eu venci. E hoje eu tô melhor. E ainda, isso que você passa, você pode ajudar outras pessoas que depois de você vão estar passando pelo mesmo processo. Aí você poder dizer assim, ó, eu passei por isso, mas eu venci. Amém. Entendeu? Amém. Viu, tia? E pra gente entender esse negócio de intimidade, como nós podemos ter intimidade com Deus? Como você se torna íntimo de uma pessoa? Porque assim, eu falo assim, eu conheço o Bolsonaro. Sim. Eu conheço o Silvio Santos. Porque eu vejo ele na televisão, eu vejo o Bolsonaro, eu vejo um artista. Então a gente fala, eu conheço ele. Mas na verdade eu conheço ele superficialmente. Eu não sei o que ele gosta de tomar no café da manhã, eu não sei como que ele acorda, de bom humor, de mau humor. Eu não conheço.
Quem que eu conheço? As pessoas que moram na minha casa, meu marido, minhas filhas, esses daí eu posso dizer que eu conheço de verdade. Você é a mesma coisa, eu conheço o Julien porque eu tenho intimidade, convivo com ele. Sim. Então é isso que é intimidade. É quanto tempo você passa com Deus. Quanto tempo do seu dia você passa com Deus? Ou você nem lembra que Deus existe? Ou você nem lembra que você tem o ar para respirar, que Deus está cuidando de você, que você tem vida porque Ele deu a vida a você? Então, quem é íntimo de você, o que você faz com uma pessoa íntima? Você conta seus segredos. Sim. Então, lá, aquele versículo que você acabou de ler lá, que Deus fala, você acabou de... Salmos... Não sei se você lembra. Então... 25:14. 25:14, vamos ver. Onde que tá? Aqui. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Porque o segredo não é para qualquer um você conta. Você não conta seu segredo. Então você vai contar os seus segredos para Deus e você vai conhecer os segredos de Deus sobre a sua vida. Aí você vai entender. Porque você passa por muitas coisas. Aí, porque quando você não é íntimo de uma pessoa, você não vai entender o que ela vai falar para você. Se a pessoa falar para você, você tá passando por isso. Eu não entendo, porque ela não é íntima. Agora, quando uma pessoa é íntima de você, ela convive com você, ela conta os seus segredos para você e você conta os seus segredos para ela, então vocês se tornam íntimos. Então você consegue abrir o seu coração para ela. Então isso é buscar uma intimidade maior com Deus para entender em que processo que eu tô, aonde eu tô, qual é o meu significado na minha casa, qual o significado nesse trabalho onde eu tô, o que eu tenho que fazer, sabe? É entender os lugares aonde eu tô. José entendeu que quando ele estava ali na prisão, até a chave da prisão foi dada na mão dele. Porque ele chegou ali, ele fazia toda a diferença. Às vezes nós não estamos fazendo diferença nenhuma onde a gente está. Uhum. Aí a gente quer fazer diferença quando eu tiver um cargo na igreja, quando eu tiver uma oportunidade, Não, eu posso fazer diferença no meu dia a dia. Eu posso fazer diferença no trânsito. Eu posso fazer diferença num caixa de supermercado. Eu posso fazer diferença na rua. Eu posso ser diferente. Sim. Eu queria ler outro versículo sobre isso. Para você ter intimidade, conhecer a Deus, você precisa ter a oração. Precisa ser uma coisa cotidiana na sua vida. Eu quero ler lá em Judas 1:20, que diz assim: edifiquem, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. No Espírito Santo. No Espírito Santo. Como é importante a oração? A gente, quando era criança, a gente cantava assim: o telefone do céu é a oração. O telefone do céu é joelho no chão. Diz que uma vez, duas ou três, e se não atender, diz que outra vez. Né? É lógico que você vai ligar a primeira vez, você vai ter um contato com Deus, porque Deus ouve todas as orações. Sim. Né? Mas como que você quer ter intimidade com uma pessoa se você nem conversa com ela? Como que você quer ser íntimo de uma pessoa se você não passa tempo com ela? Porque às vezes tem casais que estão morando na mesma casa e moram juntos e são totalmente separados. Sim. Tem pessoas que não conversam com o filho, não conversam com o pai não conversa com a... Sabe, não tem aquela união. Não é porque estão junto ali, porque às vezes até parece que tá junto. Mas íntimo é você saber assim, nossa, ele gosta dessa comida. Ele gosta do tempero assim, o suco mais gelado. Ele gosta do suco sem gelo. Ele gosta que eu fale desse jeito. Então você vai aprendendo, que nem o Julien. No começo de namoro você pensava que conhecia o Julien, né? E ele pensava que conhecia você. Mas com o tempo, com o andar junto, hoje se ele... chegar em casa, vamos ver. E o jeito que ele bater a porta, você fala, o Julien, não sei se você é assim, mas só Julien hoje, hoje, o olhar a gente já o percebe. Julien acho que não tá bem hoje.
aconteceu Vou alguma deixar coisa. quietinho. Hoje aconteceu alguma coisa no serviço dele. E ele é a mesma coisa. Se chegar lá, você tá, sei lá, marchando, ou você passar muito a mão no carro. Vamos dizer, são sinais que você já sabe por quê. Vocês Sim. convivem todo dia junto e um conhece. Então a gente tem que conhecer a Deus e se fazer conhecido dele. E isso só vamos alcançar com a intimidade, com o Pai, com aquele que é o nosso Pai, o nosso esposo, para aquele que nós contamos nossos segredos, para aquele que nós nos abrimos, para aquele que nós falamos das nossas necessidades, dos nossos temores, que estamos na prisão, estamos sofrendo, estamos apanhando, mas estamos entendendo que isso é um propósito de que Deus tem o melhor para nós. Né? Amém. Então, ó, a oração, outra coisa. A palavra de Deus, ler a Bíblia. Leia a Bíblia e faça a oração. As criançadas cantam. Adora, né? Cantar. Faça a oração. Se quiser crescer. Como a Bíblia fala lá, crescei na graça e no conhecimento. Por isso que às vezes a pessoa recebe lá uma mensagem no WhatsApp, aí tá falando lá, vai acontecer isso, dia tal. Ai, Senhor, misericórdia. Ela já acredita. Sim. Ai, teve um revelamento lá, não foi nem uma revelação. Mas tem base bíblica para isso que está sendo falado? Tem. Então, quando você tem um entendimento da palavra, por isso que Jesus disse, aquele que está firmado sobre a rocha, quando vir essa tempestade, não vai ser abalado. Por quê? A pessoa que não tem um entendimento, não tem uma base firme, se vir uma palavra, se vir uma pessoa falar alguma coisa, ela já fala, meu Deus, deve ser verdade. E já acredita naquilo. Aí aquele ali, já vem outro, ela já acredita naquilo outro que está falando. Porque ela não tem uma base, uma firmeza. O que é a sua base? A palavra. Tá na Bíblia? Tá na Bíblia? Tá escrito. Ah, então eu acredito. Então eu vou crer. Mas para isso, você tem que ler a Bíblia, né? Tem. Como você vai saber? Sim. Se você não conhece, não adianta comprar uma Bíblia e deixar aberto lá no Salmo 91. Não. Aí a pessoa pega trechos, aí ela coloca lá no Face, olha aqui, e grifa lá, praga nenhuma chegará à tua tenda, maldição nenhuma te alcançará, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Receba que o Covid não vai te pegar, que isso não vai acontecer. E tá escrito aqui, ó. Mas lá em cima está escrito, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Mas a pessoa não habita no esconderijo do Altíssimo, faz tudo que é contrário à palavra de Deus. Aí quer que 10.000 não caia à sua direita, 10.000 não caia à sua esquerda, que ela não seja atingida. José é o exemplo, porque quando ele estava lá na casa da mulher de Faraó, de Potifar, com certeza ela devia ser uma mulher bonita. Sim. Devia a tempo ficar ali se jogando para ele, falando. O que muitas vezes acontece, a pessoa fica lá trocando mensaginha no celular. Você é muito linda. Ai, obrigada. Você também é lindo, né? Aí se a mulher de Potifar chega para José e começa, você é lindo. E ele fala assim, senta aqui, vamos conversar. Não é bem assim. O que José fez? Quando lá fala na palavra de Deus. Quando ela chegou, ela foi pegar ali na capa dele. Diz que ele foi embora, ele correu. E ela ficou com a capa dele na mão. Porque ele falou, eu não vou ficar aqui. Sim, não vou ficar brincando. Eu não vou ficar brincando, porque como diz no ditado, aquele que brinca com fogo acaba se queimando, né? Então, a palavra de Deus diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, se eu começar a falar aqui e trocar a mensagem, ou eu tenho um celular que meu marido não pode ver, minha mulher não pode ver o que eu falo, meu pai não pode ver o que eu estou falando aqui, o que eu tenho que fazer escondido, já está errado. Se está escondido é porque está errado. E José, lá na casa de Potifar, ele falou, vou dar só uns beijinhos na mulher de Potifar. Eu vou, tirar uma casquinha, ninguém tá vendo. Isso não tem nada a ver, eu não vou cair em pecado, eu só vou... Não. Aí tá,
porque ele chegou lá onde ele tinha chegado. Porque ele tinha fidelidade a Deus, ele conhecia a palavra. Amém. E ele permaneceu firme. Sim. Então, se nós não estivermos firmados na palavra, não é na palavra do homem, na palavra de Deus, um fundamento firme ali. Então, Deus tem tudo escrito para nós. E o caminho dele, lá em Jeremias, acho que fala: eu sei os pensamentos que tenho de vós, são pensamentos de bênção. É esses pensamentos que ele tem. Então, amém, ele escreveu no livro dele só coisas maravilhosas que ele quer revelar a nós nesse caminho. Amém. Às vezes no sofrimento, às vezes na dificuldade, mas aprendendo, né? Aprendendo para chegar onde Deus quer. Então é isso, temos que permanecer firme como José. Aí ele chegou onde ele tinha que chegar, né? Mas isso que você tá falando é verdade mesmo, da pessoa pegar só partes do versículo. Porque hoje, nesse meio da pandemia, a gente vê muitas pessoas falando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sim, nada vai faltar, mas a pessoa esquece que quem é o seu Senhor? Mas fala, o Senhor é o meu pastor. Sim. O pastor é aquele que guia a ovelha. Sim. A ovelha não tem vontade própria, o pastor guia ela, o pastor faz tudo. Então ela está na vontade do pastor. O Senhor é o meu pastor, eu faço tudo que o meu pastor manda. Daí que nada. Então nada me faltará. Aí ele vai me fazer deitar em verde espaço, guiar minhas águas tranquilas, vai fazer tudo acontecer. Quer dizer, eu não tenho que fazer nada, porque o meu pastor está cuidando de mim. Mas se eu não sou pastoreado pelo pastor do céu, se eu não tenho uma base, não tenho nada, aí eu quero só essa parte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sim. Eu tenho a bênção de Deus. Que bênção se eu tô com minha vida toda estrebelhada, toda torta, toda... Aí é a hora que eu tenho que buscar a intimidade com Deus. Deus, eu tô torta, mas me endireita, que eu quero chegar lá. Eu quero chegar nesse propósito que o Senhor tem pra mim, né? Amém. E mais um que eu vou falar aqui: ter comunhão com os irmãos, tia, sabe por quê? Eu vou ler aqui, ó, 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Será que realmente nós conhecemos a Deus? Porque aqui, ó, vou ler de novo: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ninguém pode amar a Deus se não amar os seus irmãos. Nós precisamos vivenciar esse amor que Jesus nos ensina. E como é difícil, né? Às vezes, né, tia? Nossa, meu Deus. Isso é uma parte bem difícil. Mas a palavra de Deus é real, porque assim, às vezes a gente tem que se pôr na condição do... Porque as pessoas acham assim, a história de José é muito linda e conta e tal, mas a gente tem que fazer uma comparação com a nossa vida. Sim. Se eu fosse perseguida, passasse por tudo que José passou, não ir pra cadeia, mas perseguição, falassem mal de mim, difamação, sabe? Que isso às vezes acontece com a gente, né? Sim. Fala coisas que não são, né? E tanta coisa. O que eu faria depois disso? Porque a gente vê que José, ele era o governador do Egito. Ele tinha toda a autoridade. Ele podia falar assim: agora vocês vão ver. Mas olha só como que é uma coisa assim. Ele ia fazer o mesmo que os irmãos dele fizeram por ele. Ele ia rebaixar o mesmo nível. Sim. Ele ia pegar, ia jogar os irmãos da cadeia. Nossa, que bom, agora eu me vinguei. Mas a palavra de Deus diz que a vingança pertence ao Senhor.
E assim, você é uma pessoa bate, por isso que Jesus fala, quando a pessoa bate no rosto, você dá outra face, é como a pessoa xinga você e você dá não, eu não me importo. Parece que aquilo lá é pior que um tapa pra pessoa. Sim. Porque a pessoa tá esperando que você reaja. Aí a pessoa fala, nossa, mas... Então isso é a diferença. Porque se fosse um de nós, talvez a gente ia falar assim, ai, mas agora que vai ter comigo, agora que eu vou rodar a baiana, agora que vai ver quem eu sou. Aí Jesus fala, como você pode dizer que ama a mim se você não ama o seu irmão? Se você fala que ama a Deus, que você não vê e não consegue amar uma pessoa que você está vendo, Sim. então você está mentindo. E no Antigo Testamento falava assim que se era olho por olho, dente por dente. Aí Jesus vem e fala assim, orem pelos seus inimigos, abençoe os que vos perseguem. Bem-aventurados são aqueles que te fazem chorar. Bem-aventurado é aquele que é perseguido por amor do meu nome. Bem-aventurado é quando falarem todo mal contra vocês por amor de mim. Então, Jesus fala assim, amem. Isso é difícil. Isso é muito difícil. Mas aí, quando você entende o processo, O propósito. o processo para chegar no propósito, você vai ver que muitas pessoas foram usadas até por Deus para te fazer melhor. Fazer crescer espiritualmente. Porque, olha, pense bem. Jesus, quando estava com Judas, Jesus não sabia qual seria o final, Sim. o que Judas iria fazer. Quando Judas chega lá no jardim que vai beijar Jesus, ele fala, amigo. Chama Judas de amigo. Então, caminhar, se fosse uma... Eu sei que Judas vai me trair. Judas, você está fora do grupo. Você está fora do grupo. Você não vai participar do grupo. Só que Jesus sabia que Judas estava ali, mas tinha um propósito. Que era a cruz. Então, ficou ali, porque tinha que acontecer. Então, às vezes, a gente quer afastar as pessoas. A gente quer afastar o Potifar da nossa vida, a gente quer afastar a cadeia da nossa vida, a gente quer afastar todas as dificuldades. Só que daí a gente nunca vai chegar no propósito porque a gente não está pronto para aquilo que Deus tem para nós. Então é necessário passar para que a gente esteja pronto, limpo, Amém. para entrar naquilo que Deus tem para nós. Isso aqui é fácil? Não, mas eu vou aprender. Eu tenho que aprender, né? O que Deus tem para minha vida. Amém, amém. É. Todos nós temos um propósito, irmãos. E às vezes você tá aí na sua casa hoje e ainda não se encontrou qual o seu objetivo da vida, o que você está fazendo com a sua vida. Às vezes você ainda não se encontrou. Mas hoje você aprendeu que tem como você descobrir, sim. Orando, lendo a palavra de Deus, tendo intimidade com o Pai, Jesus. Quando você é íntimo dele, você consegue entender o seu propósito, ele consegue te alinhando. Então, a gente precisa entender o nosso propósito. Às vezes a gente pensa que estamos entendendo. E às Estamos vezes no propósito estamos certo. no propósito certo. Eu perguntei na hora, tomando café pro Ju, falei, Ju, você tá no propósito certo? Daí ele me respondeu na hora, falou, eu acho que estou sim no meu propósito certo. E que nós possamos estar realmente no propósito de Deus, né? Não tô achando. Então, porque assim, a gente acha assim que o propósito de Deus é quando a gente já está sendo governador. E naquele momento da dificuldade, não é o propósito de Deus. Porque tá tudo errado. Tá tudo errado. E você já reparou que as coisas de Deus, o que parece que tá errado é o que tá certo, o que tá certo muitas vezes é o que tá... que você acha que tá certo é o que tá errado. As coisas que não são. As coisas que... Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Então, às vezes a cabeça da gente fica assim, meu Deus, o que é isso? Então você só vai entender quando você buscar essa intimidade com Ele. Deus, qual é o teu propósito para a minha vida? E sabe que você vai sentir queimar aquilo dentro de você. Você vai sentir, Deus,
Eu preciso ser melhor como mãe, eu preciso ser melhor como pai, eu preciso... Então Deus vai fazer que você vai melhorando naquilo. Porque às vezes a gente já quer chegar lá como governador, sendo que ainda a gente nem alcançou dentro da própria casa. Mas às vezes a gente não está preparado. Não está preparado para aquilo que Deus tem. Então Deus vai me preparando. Tu és o oleiro, eu vaso de barro. Então Deus tem que nos moldar. Amém. Para que a gente chegue àquilo que Deus tem para mim. O vaso, quando ele está trincado, com rachadura, se vier o azeite, vai vazar. Lá na palavra do Senhor diz, pode pegar um odre velho e colocar vinho novo? Pode pegar uma roupa nova e costurar remendo velho? Às vezes ainda tem que haver uma transformação. O odre tem que estar novo. O odre era um lugar onde eles colocavam vinho. Porque senão o vinho é estragado e o odre também. Então o odre tem que estar novinho. Aí põe um vinho novo. E aí aquilo ali vai ser a representação do Espírito Santo. A pessoa na vontade de Deus. Agora, se o odre está velho, está podre e coloca um vinho novo ali, vai estragar tudo. Sim. Então, tem que preparar o odre. Você não compra uma roupa, você tem uma roupa que você gosta muito, aí você compra uma roupa nova, corta e faz um remendo naquela velha porque você gosta dela e você vai usar. Não, você joga a roupa velha e compra uma roupa nova. Então isso é a nossa vida. Muitas coisas a gente está vestido do velho e precisa tirar aquele velho, muitas coisas que a gente pensa, que a gente acha, tirar aquilo. Eu sempre achei, mas eu tiro aquilo para vir um novo de Deus sobre a minha vida. Tirar a religiosidade. A religiosidade. Como diz lá da parábola da mulher que perdeu a dracma, né? Ela primeiro, ela acendeu a luz, aí ela pegou, varreu tudo, ela procurou diligentemente para depois acontecer tudo, fazer a festa e tudo. Às vezes a pessoa já quer fazer a festa, não varreu, não acendeu a luz. Então é cada coisa no seu processo. Sim. Deus, abre os meus olhos, eu quero entender aonde eu estou errando, eu preciso melhorar nessa área. Trabalha nessa área na minha vida. E também não quero ensinar Deus. Sim. Às vezes a gente vai orar, a gente fala, Deus, faz assim, faz assim. Fala, Deus, eu sou o vaso, tu és o oleiro, faz de mim o que tu quiseres. Amém. Eu quero entender o processo para chegar no propósito que o Senhor tem para mim. Amém. Né? Hoje você entende o que você está fazendo com a sua vida, tia? Entendo, porque o que eu falei, eu achava que eu fazer coisas grandes, era isso que era o propósito de Deus. Hoje eu vejo que eu faço coisas pequenas, mas que agrada a Deus. Eu não preciso fazer coisa grande ou coisa pequena. Qualquer detalhe, qualquer coisinha que você faça, por menor que seja, você está ajudando uma pessoa, você está fazendo para Deus. Então, não é você está em exceção, você está gravando CD, ou você está pregando para a multidão, ou você está pregando para uma pessoa só. Você perder horas e horas falando sobre o amor de Jesus para uma pessoa. A palavra de Deus diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Você não precisa... Eu sei que teve pastores Billy Graham, John Wesley, tantos aí avivalistas que ganharam milhares e milhares de pessoas numa noite. Mas se eu ganhar num dia, se eu perder horas falando do amor de Deus e ganhar uma pessoa, se eu ajudar uma pessoa, se eu fizer... É a mesma coisa de uma pessoa que ganhou milhares de almas. Porque esses homens, para ganhar milhares de almas, teve alguém que ganhar ele. Entendeu? Exato. Luiz Hermínio teve que alguém falar para ele, teve que alguém orar por ele. Então, o que ele está ganhando hoje não é menor do que aquele que pregou para ele lá. Entendeu? Então, nada é pequeno. Às vezes você tá andando de carro, dá uma carona para uma pessoa. Nossa, mas isso, o que tem a ver? Uma pessoa está carregando uma sacola, você ir lá ajudar uma pessoa. Parece pequeno. Mas quantos fazem isso? Né? Então, às vezes, é você começar a olhar mais ao redor. Entender, hoje, o que eu posso fazer hoje? Aí a gente já quer ser missionário, pregar para grandes pessoas, quer fazer muita coisa. Fazer CD, se nem um pequeno... se a gente não é fiel nem no pouquinho, como que a gente vai ser fiel lá em cima?
Aí a gente vai chegar lá em cima, vai deixar soberba entrar no nosso coração, vai fazer tudo errado, então Deus fala, opa, devagar. Vai devagar, que o tempo vai acontecer. Amém. Tudo que tá escrito lá, né? Amém, amém. Foi muito bom a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado também, irmãos. E que você... Já deu hora? Já. E que faça, irmãos. Anote lá. Escreva lá no caderno, alguma coisa. Ninguém respondeu lá, né? Porque assim, as pessoas ficam um pouco com vergonha. Acho que a pessoa fica pensando, né? Por que eu vim nesse mundo? Coloque lá e tenta responder para si mesmo. Quem é você? Por que você nasceu e o que você está fazendo com a sua vida? O outro também que nós falamos aqui, que eu vi que você anotou aí, mas a gente não falou, foi de Daniel, né? Porque quando Nabucodonosor, quem conhece a história, ele invadiu Israel e levou todo mundo cativo. Quando Daniel chegou lá, na Babilônia, eu não sei, não fala do pai dele, da mãe Da dele, família. da família. Quem sabe até eles foram mortos pelo rei. Aí ele vai lá ficar do lado do rei, ser fiel ao rei que fez tanto mal para ele. Porque ele entendeu o propósito dele. Ele chegou na Babilônia, ele não se contaminou com a Babilônia. Então não é o lugar para onde você vai. É quem você é. Não Porque é o lugar, é a é a pessoa. pessoa. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, se fulano for lá, ele vai se corromper. Por exemplo, a pessoa vai ser deputado, vamos dizer. Ele vai se corromper. Mas não é o lugar, é a pessoa, você entende? Porque Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram para a Babilônia, eles continuaram as mesmas pessoas. Porque eles tinham o caráter de Deus. Sim. E- Eles não quiseram se misturar, né? Porque eu tô nesse lugar aqui, tá todo mundo fazendo desse jeito. Sim. Não, eles não quiseram. Eles não. continuaram, porque às vezes a pessoa fala assim, aquele fulano só, se acontecer isso com ele, ele vai se corromper. Aí a pessoa chega lá e não se corrompe. Porque na verdade, ela tem o caráter de Deus. Agora, o outro pode ser que vá lá e se corrompa, porque ele já estava perdido e ele não tem o caráter de Deus ainda, entendeu? José, quando ele chegou lá no Egito, ele podia, agora eu sou governador e eu vou me vingar dos meus irmãos. Mas ele já tinha formado um caráter de Deus, ele falou, não, eu vou perdoar. Então isso que é a diferença. Porque no lugar onde que a gente estiver, se a gente tiver o caráter de Deus, não é o lugar que vai nos mudar. Vai ser nós que vamos mudar o lugar onde estamos. Exatamente. Se todo mundo está se corrompendo, se todo mundo está recebendo propina, se todo mundo... Mas eu não quero, eu não vou receber. Aí você vai ser O chatão, taxado. taxado. Mas a gente sabe que todo lugar tem as pessoas que são honestas, onde ela for, ela é honesta e pronto. É o caráter da pessoa. E a pessoa, ela tem que procurar o caráter de Deus. Deus faria isso? Não. Deus seria assim? E que nem você falou, se você só vai conseguir isso tendo intimidade com Deus. Porque Deus iria se corromper? Não, então eu também não vou me corromper. Né? É entender a vontade de Deus para nossa vida. Amém, amém, irmãos. Ai, tem vontade de ficar falando aqui, né, irmãos? Muito Dá bom, vontade, muito bom né? mesmo. Vamos olhar aqui. Bastante gente aqui entrou na live. Josué, paz do Senhor, tio. Lucas Rubira, paz do Senhor. Lucas. Ellen Rocha. Clarice, ela da irmã Clarice, Milene, já falou, né? Aguinaldo, Gardini. Boa noite, a paz do Senhor a todos, a todos, a todos. A Fá, que eu já falei. A Val, boa noite, Val. A Pre, paz do Senhor. Douglas Stenner. Eu não sei falar direito. Esposo da Camila. Isso. Edivaldo e Vilma. A Vilma daqui da nossa rua, tia. Vizinha. A vizinha. Renan Baltazar. Renan, Lindas. para Sou sua tudo. fã. Valdir Bandeira. Paz do Senhor. A Fá falou que adorou a live. Regiane Correia. Deus abençoe a Bastante gente assistindo. Regiane Correia Torres. Eu acho que eu sei quem que é. Regiane da irmã Cidina. Eu acho que é, Ah, Regiane. é. Eu acho, não sei. Eu se ela imagino é. que Torres, né?
Torres. Ai, irmãos, Deus abençoe a todos, viu? Amém. Que essa semana a gente possa ficar remoendo isso, né? Quem eu sou? Porque parece que a gente veio num mundo assim sem nenhum propósito. Sim, você nunca parou pra pensar? Você acha que eu Sou mais um. sou mais um? Sou mais um que vou nascer, crescer, morrer sem propósito nenhum. Então é conseguir ver, sabe? Entender. Coisas pequenas. Ser grato, né? Coisas muito pequenas. Parece que é pequeno, mas que são, que nem eu falei, do menininho que levou. Acho que essa é uma figura bem que assim a gente pode colocar, né? Que levou o cestinho de pão e peixe. Ninguém sabe o nome. Ninguém falou o nome dele. Talvez se a gente fosse nós, a gente queria que nosso nome aparecesse na Bíblia. A Adriana deu um cesto de pão e peixe, né? É. A gente quer publicidade. Ai, eu fiz isso. Tanto é que fala quando a gente for fazer alguma coisa, tem até um ditado, leve seu coração, não leve a sua câmera. Porque a gente vê, às vezes a pessoa faz uma coisa e tira uma foto e posta, olha, eu fiz isso, né? Então ela já tá tendo toda a glória, né? Sim. Então às vezes vai ter coisa que você vai fazer que ninguém nunca vai saber. Nunca vai saber. Mas Deus sabe que você fez. E não é um ato pequeno, é um ato grande. Às vezes Deus, sabe essa coisinha pequena que você faz, que você parece falar assim, é tão significante isso que eu fiz? Às vezes é maior do que uma pessoa que está fazendo uma live para milhões de pessoas. Porque Deus está conhecendo o seu coração. Talvez aquela pessoa que esteja fazendo aquela live, tá famosa, não sei o quê, ela não tem o mesmo coração que Deus deu para você, entendeu? E Deus quer que você tenha o coração dele. Se você está fazendo as coisas com amor e com o coração de Deus, não é se tem milhões vendo ou se tem uma pessoa ou se não tem ninguém vendo. Importa que o seu pai está vendo. É isso que Amém. Importa agradar, né? Agradar a Deus acima de todas as coisas. Amém, amém. E então vamos já para os finais. Falar aqui do nosso canal do YouTube. Qual que é, tia? Comunidade Vida em Cristo. Isso. Inscreva-se lá. Se você não Já é deu inscrito. 1000? Não sei ainda. Se Se você não é já tá inscrito, se inscreva lá no Inscreva lá, canal. você que ainda não se inscreveu, que está aí assistindo, inscreva-se Lá no canal do YouTube. E fala um pouquinho aí, tia, Comunidade Vida em Cristo. do programa da Bia. Todos os dias, às 8 da manhã, às 9, temos o programa Vida em Cristo com a Beatriz. Você entra por onde ali? Pelo site, né? Comunidade Vida em Cristo. Isso. Ou então pelo Face, esses que vocês Face. estão assistindo. Você entra aí no Comunidade Vida em Cristo. Também se você quiser... Como que fala quando você entra para participar da comunidade? Se a pessoa quiser entrar aí para fazer parte da comunidade, ficar amigo lá, você manda lá, né, a solicitação lá para você ficar amigo também. Tem o WhatsApp da igreja também, se você quiser participar, você das palavras. manda o seu número que a gente te adiciona lá, tá? E Ó, a isso- gente tá com 916 inscritos. Quase estamos chegando. E no YouTube também tem as pregações, tem os cultos, Sim, tem se você quiser assistir as nossas lives, tá de tudo novo, gravado lá, viu, irmãos? tudo gravado. Aquela semana que eu fiz os testemunhos, tem tudo lá, se quiser mandar pra alguém, porque às vezes as pessoas não sabem falar, né? Tem... Ah lá, são coisas pequenas. Você que pode podem se tornar compartilhar. grandes. Outro dia, você sabe que eu tava assistindo uma palavra, senti de mandar pra uma pessoa. 2 vezes, ela não é assim, ela não é evangélica, nada. Aí ela mandou um monte de carinha, assim, você não acredita, eu tava precisando muito dessa palavra, parece que você adivinhou, sabe? Mas é o Espírito Santo que tocou no meu coração, manda pra essa pessoa. Eu mandei. E a gente tem que fazer. E fazer, então, é uma coisa bem pequenininha, mandar uma palavra, mas ela tava precisando, entendeu? Naquele momento, às vezes você fala assim, mas eu não vou mandar pra essa pessoa que ela não vai querer, ou ela não, né? E às vezes o Espírito Santo tá tocando no seu coração, você deixa de fazer porque você acha que quer fazer uma coisa grande. Então compartilhe, irmãos. Né? Compartilhe Pregações, as pregações. Tem louvor. tudo lá, porque às vezes você não sabe como falar, como agir.
tem tantas coisas, né, hoje em dia. Sim. Então, é uma maneira também de você estar pregando a palavra de Deus. Sim, sim. E também lá no YouTube tem lá as lives de turno de oração com os pastores. Às vezes vai entrar no seu momento de intimidade com Deus, vai começar a orar. E às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de começar, né? Quando você não tem o hábito de fazer, é difícil. Parece que falta palavras. Sim, coloca lá na live e vai orando Ora junto com os junto. pastores. Eles têm lá também as lives com música. É uma bênção, irmãos. É muito bom, edificante e vai servir de bênção na sua vida. Busque intimidade com Deus. Não espere seu marido buscar intimidade com Deus. Talvez você fale assim, mas é só eu, meu marido não vai. Mas você buscando, você vai ver a transformação que Deus vai começar a fazer. Amém. É o ato simples de entrar no seu quarto, fechar a sua porta e começar a falar com o seu pai, entendeu? Aí Deus vai trabalhando na vida do seu esposo. Quando você vê Deus está trabalhando na vida do seu filho, sem você falar uma palavra, sem você brigar, sem discutir, aí Deus vai agindo. Aí você vai entrando naquele processo para você chegar no seu propósito. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Amém. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é só isso. Né? Já falei demais. Eu falo demais. Imagina. Deus abençoe a todos, então. Pode encerrar. Uma noite de paz, de tranquilidade. Saiba que o Senhor tem cuidado de você. Amém. Entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Deixe ser pastoreado por ele. Deixe ser cuidado por ele. Não ache que as coisas pequenas que você acha que é pequena, não deixe de fazer. Porque Deus está vendo tudo. E ele ama você. Amém. Fique na paz de Jesus. Então, lembrando que domingo tem culto às 17 horas, 5 horas da tarde e às 19 horas da noite. Uso de máscara. Máscara certinho, tá bom, irmãos? Domingo, aqui em Porto Feliz, em Sorocaba, essa semana não vai ter por conta do decreto, tá bom? Então, e a nossa live é terça-feira que vem. Então, Deus abençoe. Se Jesus não voltar, Até terça. até terça. Tchau. Tchau.